Em Mateus 17, Jesus diz que João Batista era Elias. Como isso é possível? Será que João Batista era Elias reencarnado? Se você quer entender essa passagem, fica comigo e vamos para o texto. Olá, tudo bem? Eu sou Otávio, sou professor de História e Teologia. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e a mais um vídeo da série O Contexto Explica. Você também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, como também fazer um dos nossos cursos e se aprofundar no conhecimento das Escrituras. Os links estão todos aí na descrição. E eu não posso deixar de agradecer a todos que oram por nós e também aos membros do canal que acreditam no que fazemos e nos ajudam a manter esse trabalho, levando conteúdo gratuito para todas as pessoas através do YouTube. Deus abençoe grandemente vocês. E se você quiser ser membro do canal, é só clicar no botão Seja Membro e você terá também alguns benefícios que nós oferecemos para esses que nos ajudam. A ideia de que João Batista seja Elias reencarnado, ela surge por falha na interpretação dos textos. Olha, a Bíblia deve ser lida e entendida por completo. Ela tem um contexto completo. E jamais pode-se usar um texto de forma isolada e interpretar esse texto fora do seu contexto. Então, primeiro, quando você lê um texto, você deve avaliar o contexto imediato. O que é o contexto imediato? É exatamente o texto onde aquele verso está inserido. E depois você deve também considerar o contexto geral das Escrituras. Veja esse texto de Mateus 17, verso 10. Mas os discípulos perguntaram a Jesus: por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Esta mesma passagem você encontra em Marcos, capítulo 9, verso 11, e também em Lucas, capítulo 9, verso 28. Só que em Lucas você não tem esta parte onde fala de João Batista ser Elias, tá? Mas é interessante você olhar essas passagens paralelas para ter uma compreensão melhor do texto. Primeira coisa que nós temos que fazer é analisar qual é o contexto imediato de Mateus 17, verso 10. E para isso, basta você ler o capítulo 17 completo. Esse é o contexto do verso onde Jesus está falando que João Batista seria Elias. Olha só, qual é o contexto aqui? Jesus está no Monte da Transfiguração, conhecido como Monte da Transfiguração, porque é ali que, diante de Pedro, Tiago e João, Jesus se transfigura. Ele então aparece de forma glorificada. E aparece também junto com ele Moisés e Elias. E os discípulos estão maravilhados com aquela experiência, com aquela visão. Quando eles descem do monte, Jesus fala para eles o seguinte: olha, não contem para ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Pensa um pouquinho aqui. Até aquele momento em que os discípulos estão com Jesus, estão vendo e tendo aquela experiência maravilhosa no monte, os discípulos não entendiam qual era a missão de Jesus. Pedro, Tiago e João, eles estão com a mentalidade messiânica. Eles esperam o Messias vindo para restaurar o reino de Israel e destruir os inimigos e estabelecer a paz. Eles criam que Jesus seria esse Messias. Porém, eles ainda não entendiam que Jesus, embora sendo o Messias, ainda não seria aquele o momento que Jesus restabeleceria o seu reino ou que viria para reinar eternamente. Eles só passaram a entender realmente qual foi a missão de Jesus naquele momento, quando Jesus veio pela primeira vez, só depois de Jesus ter sido ressuscitado. E então aí eles vão dar sequência
ao projeto, ao plano de Jesus, o estabelecimento da igreja e assim por diante. Mas até aquele momento, enquanto Jesus estava com eles, e eles ouvindo as lições, eles esperavam que Jesus fosse de fato o libertador que eles estavam aguardando, tão prometido no Antigo Testamento. E de fato Jesus era, né? Jesus era sim esse Messias, mas o momento em que ele estava ali com eles ainda não era o momento de restabelecer todas as coisas e de colocar um fim em toda a situação que eles estavam vivendo. Então, quando Jesus fala para eles, olha, não falem para ninguém até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos, eles não entenderam, eles ficaram confusos. Eles tinham acabado de ter uma experiência fantástica, viram Jesus em sua glória, por que não contar? Por que não falar logo para as pessoas que Jesus é aquele que vai restabelecer o reino de Israel? Para eles aquilo era prova de que Jesus era o Messias, então, obviamente que logo Jesus ia dominar os romanos, ia destruir tudo, acabar com os inimigos e restabelecer o reino de Israel. Então olha que coisa impressionante. Eles têm essa visão e não poderiam falar para ninguém. Por que existe um filho do homem para morrer e ressuscitar? Eles não estavam entendendo. E foi na confusão das suas mentes que eles perguntaram: por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? E, inclusive, essa indicação vem de Malaquias 4 e 6, que diz o seguinte: eis que eu lhes enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Veja então que na mente dos discípulos, aqueles dias, eles estavam vendo Jesus ali. Então, para eles, aqueles dias já eram os dias finais, e eles estavam esperando Jesus se declarar como Messias e libertar Israel, lutar contra o Império Romano e assim por diante. Então eles se lembraram da profecia de Malaquias, mas tinha um detalhe na profecia de Malaquias. Porque se Jesus já estava ali, eles viram Jesus sendo glorificado, viram a glória de Jesus, e na cabeça deles seria o momento em que Jesus estabeleceria seu reino eterno. Era o Messias, estava ali. Mas eles pensaram, mas espera aí, lá em Malaquias fala que antes vem Elias. Antes do fim vai aparecer Elias. Tinha que vir para cumprir as profecias, né? Elias tinha que vir antes do Messias. Então por isso que eles perguntam, olha, por que lá em Malaquias, eles citam os escribas, porque os escribas estão citando Malaquias, por que lá em Malaquias fala que precisa vir Elias primeiro? Se o Senhor já está aqui, quem é o Elias que veio antes? Então veja que as profecias de Malaquias estão se referindo exatamente à vinda do profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Então, antes da consumação do fim do plano de Deus, antes do início do reino eterno, Jesus identifica então essa profecia como sendo cumprida em seus dias. E que esse profeta que viria era João Batista, tá? Aliás, os discípulos entenderam, depois que Jesus falou e explicou, eles entenderam que Jesus estava falando de João Batista. Então João Batista veio primeiro, iniciou ali a era messiânica, apresentou Jesus, não foi João Batista que disse, olha, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele anunciou a vinda de Jesus e então agora Jesus fala, então esse era o profeta que deveria vir antes do Messias. Ok, até aqui tudo bem, né? Deu para você entender que Jesus está afirmando que João Batista era de fato o cumprimento da profecia em Malaquias. Porém, isso não explica se João Batista era a reencarnação de Elias. Nós observamos que, de fato, Jesus está confirmando que João Batista é o cumprimento da profecia de Malaquias. Mas a questão é, João Batista é a reencarnação de Elias? Ou seja, João Batista é o próprio Elias que reencarnou? Então, agora precisamos olhar o contexto completo das Escrituras, analisando outros textos para poder termos uma luz e encontrar uma solução para esta questão. Fica fácil ver que João Batista não era o próprio Elias reencarnado. Basta você ver a declaração do próprio João Batista. Veja o que está em João, capítulo 1 e verso 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar, quem é você? Ele confessou e não negou.
confessou: eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias. Não é? Diante disso, lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Percebeu aqui que ele disse: não sou Elias. Então continuaram perguntando: você é o quê? Você é um profeta? Ele respondeu: não, eu não sou. Disseram-lhe então: diga então quem você é, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele diz o seguinte, ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então João Batista diz: eu sou a voz que clama no deserto. Ele está citando uma passagem do profeta Isaías. João Batista afirma que não é Elias. O próprio João Batista está dizendo: eu não sou Elias. Bom, ficou claro, mas agora parece que temos um problema ainda maior. Sabe por quê? Primeiro, João Batista diz que não é Elias. E segundo, é Jesus que diz que ele é Elias. E aí parece um problemão, não é? Mas não é problema. Veja bem, João Batista não é Elias e ao mesmo tempo João Batista é Elias. Piorou agora, né? Calma. Veja o que diz Lucas quando fala sobre o nascimento de João Batista. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus e irá adiante do Senhor, presta atenção agora, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. João Batista viria no espírito e poder de Elias. João Batista não era Elias reencarnado, mas João Batista era Elias no sentido profético. Quando Jesus disse que João Batista era Elias, ele estava afirmando o cumprimento da profecia de Malaquias, indicando que João Batista era o profeta que viria antes do fim dos tempos. Portanto, no momento ali, Jesus estava abrindo a era do fim dos tempos. E João Batista veio e anunciou Jesus. E Jesus iniciou esta etapa final do plano de Deus. E nós hoje estamos caminhando para o grande e terrível dia do Senhor, que, conforme declara Malaquias capítulo 4. Por isso que eu disse que João Batista não é Elias reencarnado. Mas, ao mesmo tempo, João Batista é o Elias no sentido profético. Mas João Batista não é o Elias reencarnado porque as Escrituras nos ensinam que a reencarnação não existe. Basta você ler Hebreus capítulo 9, 27, onde diz que morremos uma única vez e depois disso vem o juízo. Então não há reencarnação, não há segunda chance. Após a morte vem o juízo. João Batista não é Elias reencarnado, mas profeticamente João Batista é Elias cumprindo a profecia de Malaquias. E nós podemos ainda concluir que João Batista não poderia ser a reencarnação de Elias, veja bem, por uma coisa muito simples, lógica. Porque para haver a reencarnação é preciso morrer. E Elias não morreu. 2 Reis 2:11 e Hebreus 11:5. Então, se Elias não morreu, ele não poderia reencarnar em João Batista. E agora, deu para você entender essa questão? Eu acho que ficou um pouco mais fácil. Então, todas as vezes que você ler no Novo Testamento Jesus afirmando que João Batista é Elias, é no sentido profético, no espírito e poder de Elias, e nunca no sentido de reencarnação. Se você quer se aprofundar no estudo das Escrituras, nós temos vários cursos disponíveis já, os links estão aí na descrição. E não deixe de dar o seu like para ajudar o nosso canal, para que o YouTube recomende os nossos vídeos para outros e assim a gente vá crescendo. Então, se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, uma maneira de você fazer isso é compartilhando os nossos vídeos nas suas redes sociais. Grande abraço para você, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.